Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, na nossa lição de adolescentes. Esta lição aqui, lição de adolescente, é a lição de número 11, de 11 de setembro de 2022, que tem como título A Prisão e o Julgamento de Paulo, que iremos estudar nesta semana. Peço desde já as orações dos santos, ore por mim e por minha família, pois acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quero pedir também, se inscreve no canal, você que está assistindo aí agora, se inscreve no canal, comenta, deixa seu like, compartilha também e ajude-nos a propagarmos a palavra do Senhor. E a gente vai ver ali como o apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa, mesmo preso, ele propagava a palavra do Senhor. Então compartilha aí para os irmãos, compartilha para que possamos fazer com que este vídeo chegue no máximo de pessoas, a fim de que eles sejam edificados. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Também lembrando que passo também a lição de jovens e juvenis. Vai lá também nos vídeos e confira lá, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar hoje sobre a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Terminamos a lição passada, Paulo sendo preso em Jerusalém. Lembramos que o porquê da prisão de Paulo em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém e os irmãos ali recebem Paulo com muita alegria, até que teve alguns que começaram a dizer que Paulo estava ensinando contra a lei de Moisés. Paulo estava ensinando contra o povo de Israel, os judeus. E outros diziam que Paulo também tinha profanado o templo, levando um gentio para dentro do templo. Causa aquele tumulto todo e levam Paulo preso. E a partir daí, onde nós iremos falar agora, o que foi que aconteceu depois desse episódio que o apóstolo Paulo foi preso. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de números 23, do 25 ao 35. É bom você ir lá dar uma conferida. Nossa mensagem: e agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Atos 26, 6. Vamos ver aqui agora o tópico de número 1. Vamos ver essa primeira parte, hora de aprender. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado à prisão em Cesareia. Ele foi preso primeiro em Jerusalém e foi enviado para Cesareia para que ali fosse julgado. Ali permaneceu um tempo até ser servido para Roma, ou ser enviado, foi enviado ali para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando na verdade elas continuariam de outra maneira. A partir de então, o apóstolo seguiu a rota determinada pelos romanos, conforme o andamento do seu processo. E assim a pregação do evangelho não parou. Eu acabei de dizer aqui, evangelho, a pregação não parou. As prisões e os julgamentos de Paulo faziam parte do plano de Deus. Tópico de número 1. A prisão em Jerusalém. Depois daquele tumulto que eu acabei de citar, o comandante Cláudio Lísias, ele levou Paulo preso e até protegendo da multidão que queria matar o apóstolo Paulo. E depois que ele é levado, Paulo é levado para a prisão, o apóstolo então aproveitou a oportunidade para ali na prisão pregar também o evangelho de Cristo. Ele contou ali na prisão o seu testemunho e tudo ia bem até que
ele falou do seu chamado para pregar para também os não-judeus. Foi aquele chamado que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida dele, que ele iria pregar para os judeus e também para os gentios. E ele ali, ele fala na sua prisão, que também foi chamado, enviado por Cristo para pregar para os gentios. Então, neste momento, a multidão ficou enfurecida, que não queriam, né? Eles aceitavam a lei pensando que Deus só estava com ele e que não queria que os gentios também alcançassem a salvação. Os gentios não poderiam entrar no templo, mas ele não sabia que Cristo tinha vindo, morrido por todos. Então, eles não aceitavam isso. Então, pediram novamente a morte do apóstolo Paulo, para que ele fosse morto. Em consequência, o comandante ordenou aos soldados que levassem Paulo para a fortaleza a fim de chicoteá-lo. Então, aqui a gente já vê que Paulo, sendo preso, já foi chicoteado. O açoitamento estava prestes a começar, mas o apóstolo questionou os soldados se poderia chicotear um cidadão romano. Nessa parte aqui, o apóstolo Paulo não foi chicoteado. Quando levou o apóstolo Paulo preso e falou, olha, leva ele para chicoteá-lo. Mas o apóstolo Paulo, sabendo dos seus direitos, ele começou a perguntar, será que poderia chicotear um cidadão romano? Porque Paulo ele tinha aquela dupla cidadania. Lembramos que o nome Paulo era o nome romano e Saulo era o nome hebraico. Então ele tinha essa dupla cidadania. Então, por isso que eles não chicotearam o apóstolo Paulo neste momento. Isso fez uma grande diferença porque nem os soldados nem os oficiais queriam machucá-lo por causa de sua cidadania. Considerando que o assunto do apóstolo Paulo era, na verdade, um assunto religioso, o comandante então enviou o apóstolo Paulo para o Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Também chamado de Conselho Superior, ou um grupo de pessoas com 70 homens ali, cerca de 70 homens, que julgavam as causas religiosas. E por que desses 70? Esses 70 veio daqueles 70 homens que ajudaram Moisés lá no deserto. Daqueles 70 homens que Moisés levantou para ajudá-lo. Então, esse sinédrio com esses 70 estava ali para resolver essa situação do apóstolo Paulo. O sinédrio, porém, não conseguiu resolver. E o julgamento de Paulo tornou um grande debate teológico entre fariseus e saduceus. E, novamente, uma grande confusão. O apóstolo Paulo estava lá falando e, de repente, ele disse que acreditava na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, porém os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí, por isso, Paulo provocou aquele debate já entre eles, um debate teológico, e ali entre eles. E acabou-se, naquele momento, com o julgamento, depois daquela confusão. Assim, mais uma vez, o comandante interferiu para proteger a vida do apóstolo Paulo. Percebendo que os meios legais não estavam ajudando, alguns judeus combinaram a emboscada para matar o apóstolo Paulo. Então, isso aqui a gente já vê que não foi uma vez, nem duas, nem três, diversas vezes tentaram matar o apóstolo Paulo. Mas por que não conseguiram matar? Porque Deus tinha um plano na vida do apóstolo Paulo ainda. Tinha um projeto ainda na vida do apóstolo Paulo. E isso ainda não tinha sido realizado. E Deus estava preservando a vida do apóstolo Paulo. E logo depois, os segurança enviaram Paulo para Cesareia, a capital romana da Judéia. Atos 23, do 23 ao 24. Então levou Paulo para Cesareia. Estava em Jerusalém, depois foi para Cesareia. E o que acontece agora? Quando chega ali em Cesareia, este julgamento. O julgamento passa agora pela mão de Félix. Quem era Félix? Vamos ver aqui agora. Assim o grande sacerdote, alguns líderes e advogados, Tertúlio, que representava o lado da acusação, viajaram a Cesareia para o julgamento. Imagine, eles saíram de Jerusalém e foram para Cesareia para ver esse julgamento do apóstolo Paulo e para condenar ali
o apóstolo Paulo. Os acusadores contra Paulo as acusações foram as seguintes. Primeiro, dizem que Paulo estava provocando a desordem nas cidades, entre os judeus no mundo inteiro. Paulo estava provocando a desordem. Diz que Paulo era um líder do partido dos nazarenos, partido de Jesus, de Nazaré. Paulo também estava tentando profanar o templo. É outra acusação. Então essas três acusações levaram ali para Félix, para que ele pudesse resolver e Paulo fosse condenado. Porém, quando chegou no momento de falar, Paulo se defendeu afirmando, primeiro, que ele esteve poucos dias em Jerusalém e não causou desordem nenhuma. Não, eu não causei desordem. A primeira acusação minha aí é inverdade. Eu não causei desordem em Jerusalém, até porque eu fiquei pouco tempo lá. Depois, ele disse que tinha a mesma fé em Deus. A mesma fé em Deus que os saduceus tinham. Que os fariseus tinham a mesma fé em Deus. Entretanto, que ele acreditava em Jesus, o Filho de Deus. E o terceiro, não havia no julgamento ali presente testemunha de que confirmasse que o apóstolo Paulo tinha profanado o templo. Então, até aquela acusação que o apóstolo Paulo tinha levado um gentil para dentro do templo, não tinha provas, eram suposições, porque viram o apóstolo como um gentil, aí imaginaram, já que o apóstolo está com um gentil, então, se o apóstolo Paulo entrou no templo, o gentil entrou também, mas na verdade foram suposições, ninguém tinha provas contra o apóstolo Paulo. Então, não houve ainda uma decisão desse julgamento por Félix, o governador. Então, Félix, o governador e responsável pelo caso, adiou a sua decisão e manteve Paulo preso por 2 anos. Então, a partir dali, Félix, olha, não vamos dar a sentença aqui, não. Deixa ele aí preso por mais 2 anos. Durante esse período, ele chamou o apóstolo para conversar várias vezes. O apóstolo Paulo, aí ele teve a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Paulo utilizava essa maneira, preso, as oportunidades que Félix chamava para falar do chamado que ele tinha, do chamado que Jesus Cristo fez na vida dele e como ele se converteu ao Senhor Jesus. Félix, ele queria agradar os judeus, mas também receber alguma propina do apóstolo Paulo. Queria soltar Paulo, queria receber alguma propina. Tópico 2 fala sobre o julgamento por Pôncio Festo. Então, após o período de Félix, que era o governador, Félix sai de cena, entra agora Festo. Festo, ele substitui Félix. E algumas semanas depois da sua posse, Festo realizou um grande julgamento, um novo julgamento, com Paulo e seus acusadores. Durante o julgamento, Paulo apelou para o imperador César. Paulo falou, não, eu quero ser julgado por César, lá em Roma. Ou seja, pediu para que fosse transferido para Roma, Atos 25, de 10 anos. Paulo falou, não, eu não quero ser julgado aqui em Cesareia, eu quero ser julgado em Roma. Enquanto esperava essa transferência, Paulo fez um discurso em defesa do rei Agripa e sua esposa Berenice, que estava ali em Festo, amigo de Agripa. Agripa chegou e foi visitar Festo. Festo, então, olha, tem um homem aqui, não sei se vocês querem conhecer um pouco do que ele fala. Paulo foi, então, falou do chamado que ele teve, que Jesus Cristo, que ele teve do Senhor Jesus, e fala também de Cristo, do seu chamado, para o rei ali, Agripa e sua esposa Berenice. Este casal estava visitando Pôncio Festo e, mais uma vez, Paulo teve a oportunidade de contar o seu testemunho. Depois de tanto tempo preso, as autoridades romanas chegaram à conclusão de que Paulo era inocente. Eles perceberam, não vejo nenhum crime neste homem. Ele é inocente. Mas ele não podia fazer mais nada porque Paulo tinha dito que queria ir para Roma. Perante lá César. Queria ficar perante César, ser julgado lá por César. Como ele poderia, que ele era também um cidadão romano,
Portanto, Paulo precisava ir em Roma. Aquele apelo que ele tinha feito para Festo, então foi acatado. E portanto, Paulo precisava ir para Roma. Subtópico 3, a viagem até Roma. A viagem até Roma foi longa e difícil. Paulo foi levado junto com outros prisioneiros. Então, não foi Paulo sozinho ser julgado lá em Roma. Tinha um grupo de prisioneiros que precisava também ser julgado e Paulo foi junto. A viagem demorou alguns meses. Paulo e seus companheiros de viagens passaram por dezenas de lugares e tiveram que trocar de meio de transporte algumas vezes. Ou seja, estava em um barco, estava em um navio, aí vai trocando, porque a viagem também não foi assim tão perto. O navio que levava o apóstolo atravessou uma longa tempestade e acabou sofrendo um naufrágio. Aquela tempestade de aqueles ventos fortes do Euroacrilão. Não sei se vocês lembram dessa tempestade que o apóstolo Paulo sofreu ali no barco junto com aquele povo que estava todo mundo ali. O povo se desesperou, mas Deus tinha aparecido, o anjo do Senhor tinha aparecido para Paulo e disse que nenhum daqueles que estavam com ele iria perecer. Agora ele precisava ficar ali. Não podia se jogar do navio em alto mar e ia morrer. Então precisava permanecer no barco e confiar. E o apóstolo Paulo falou, olha, ninguém vai morrer. Permanece todo mundo aí no navio. Então o Senhor prometeu a Paulo que ele e todas as pessoas, 275 pessoas que estavam no navio, teriam vida preservada durante a viagem. E quando ele chega com muita dificuldade, vento forte, soprando, grande tempestade, mas ele passa por aquele vendaval. Ele chega à ilha chamada Malta. Quando chega nesta ilha, Deus também dá um grande livramento ao apóstolo Paulo, porque ele é mordido por uma víbora, uma cobra, e todos esperam ali a morte do apóstolo Paulo, mas ele não morre. Todos estavam olhando o apóstolo Paulo pegando ali os gravetos para fazer uma fogueira, colocando na fogueira. De repente uma víbora ali enrolada em meio aos gravetos, pega próximo ali de Paulo e dá uma bicada de Paulo. E Paulo é mordido pela cobra. Aí as pessoas olham assim, esse aí, coitado, não teve jeito não. Sobreviveu lá ao naufrágio, mas a morte veio buscar ele, que a víbora mordeu ele e agora ele vai morrer. E todos ficaram parados assim, só olhando, sabendo que a víbora era venenosa, ela caiu no fogo, morreu. E ficaram lá olhando para Paulo, esperando ele morrer. Ele vai morrer. Mas Paulo não morria. Por que Paulo não morria? Porque Deus tinha falado que Paulo iria se apresentar a Roma. Essa promessa que Deus fez para Paulo foi o suficiente para mantê-lo vivo. Então, Paulo continuou ali, Deus deu o livramento, ele não morreu. Após 3 meses, o apóstolo conseguiu seguir viagem e finalmente chegou ali a Roma. Ali o apóstolo Paulo conseguiu permissão para, na sua prisão, ele não ficar ali numa cadeia de lá, como se fosse uma delegacia, não, ele ficou numa prisão domiciliar ali em Roma. E continuou nessa prisão domiciliar pregando o evangelho. Mais uma vez eu falo, Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa, estava sendo propagada. O tópico 3 fala sobre o sistema legal romano. Os acusadores dos apóstolos usaram a principal preocupação dos romanos, que era manter a estabilidade do império, para culpar Paulo. Ou seja, os romanos se preocupavam muito em que não temos que manter a estabilidade da nossa cidade. Temos que manter a estabilidade do nosso reino. Não pode ninguém promover discórdia, rebelião, dissensões. Não pode, ativismo, não pode. A gente tem que prender essas pessoas. Então, os acusadores chegavam para os coronéis, os imperadores, os reis, e diziam, não, olha, ele está provocando confusão no império, a fim de que Paulo fosse preso e condenado. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre, ou seja, Paulo tinha liberdade para crer em quem ele quisesse, desde que não provocasse confusão na sociedade. Então, foi o argumento que os acusadores do apóstolo Paulo usou a fim de que Paulo ficasse preso.
onde ele foi acusado de provocar confusões na sociedade. Pela lei criminal romana, o encarceramento da pessoa não era para punir. As punições mais frequentes eram a execução, o exílio, o trabalho nas minas ou multas. A prisão servia apenas para deter o acusado para o interrogatório e o julgamento. Ou seja, Paulo estava preso, não estava condenado, ele estava preso, aguardando ali o seu julgamento. Para o seu julgamento. Ou seja, a prisão era um lugar de aguardar o julgamento e o tempo de espera variava conforme o andamento do sistema. Familiares e amigos poderiam visitar o preso, ou seja, Paulo estava na prisão domiciliar, aguardando o julgamento. E nesta prisão domiciliar, ele poderia receber visitas de amigos, de familiares. Assim o apóstolo Paulo, ele mesmo preso, continuava pregando a palavra de Deus. Paulo ficou dos anos 60 a 62 depois de Cristo sob prisão domiciliar lá em Roma. Durante esse tempo, além de receber visitas, ele escreveu as cartas que ficaram conhecidas como epístolas da prisão. Quais foram as epístolas da prisão? O apóstolo Paulo, preso ali na sua residência ou no seu domicílio, prisão domiciliar, ele foi preso ali, ele escreveu algumas cartas. Qual foram essas cartas? As cartas de Colossenses, Éfeso, Filipenses e Filemão. Essas cartas foram que o apóstolo Paulo, Colossenses, Éfeso, Filipenses e Filemão. Aos Efésios, né? Aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu na sua prisão domiciliar ali em Roma. Então, o que nos traz esta lição? Conclusão. Muitas vezes planejamos como viver a vida, mas a circunstância pode ser contrária ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir a sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. O apóstolo Paulo, ele tinha vivido a sua vida plena na obra do Senhor. E diante de todas aquelas dificuldades que o apóstolo passou, ele tinha certeza de uma coisa, é que Deus estava com ele. Deus estava na direção. Deus estava sempre presente, observando cada ato que estava acontecendo ali com o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo tinha esta confiança também em Deus. O apóstolo Paulo sabia que Deus estava com ele. E por isso que ele sofreu todas aquelas dificuldades, mas ele tinha a convicção que não estava sozinho. Que possamos ter esta convicção que nós não estamos sozinhos. Onde quer que viemos estar, se estamos fazendo a vontade de Deus, Deus ele vai estar sempre ao nosso lado. Que você, adolescente, não se esqueça disso. Se preocupe em fazer a obra de Deus. Se envolva com a palavra, se envolva com a obra, para que o Senhor possa olhar para você e dizer assim, ó, quando você faz minha obra, eu permaneço com você. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E que, assim como o apóstolo Paulo recebeu grandes livramentos de Deus, que Deus também possa nos dar diariamente grandes livramentos para a glória do teu santo nome, do seu santo nome. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.